Fala pessoal, então eu não terminei, né, a, de colocar todas as partes no lugar, né, porque eu montei o motor aqui no lugar certinho, beleza, e como eu busquei dobrar, né, no lugar onde tinha um ímã, eu coloquei dois, os pulsos também se multiplicaram, né, ou seja, os pulsos por revolução. E aqui a gente pode contar, né, o que é que eu fiz, eu coloquei, tá aqui o eixo dele, né, que é aparente, eu só coloquei esse adesivo aqui, né? E aqui a gente pode contar quantos pulsos tem por revolução, somente para confirmar, né? Então eu já estou com ele alimentado, né, com 3 ponto tantos volts. Aqui a ponta de prova vezes 10. E aqui eu tenho meu osciloscópio ali, né? Pegando o sinal que vem dali. Então no momento está com nível lógico baixo, né? Então qual é a ideia? Ó? Ali eu tenho o sensor Hall. Ali a cabecinha dele. Aqui eu tenho meu resistor de pull-up normal e aqui os três fios, né? Que é o preto, o vermelho e o verde, né? O verde é onde os pulsos são enviados e preto e vermelho alimentação, né? O resistor de pull-up é de 560 ohms, né? Beleza. E aqui eu tenho meu ponto zero, né? Aí é a minha referência. Então eu vou girando ele e contando quais são os pulsos, né? Só começando aqui para sentido horário, né? Ali eu vou olhando. Então é possível visualizar o osciloscópio, né? E a cada vez que dá um pulso vai ser a contagem de, no caso, e já estou segurando com a mão, né? Então não tem jeito, vai tremer. Ainda mais com o zoom, né? Então, olha só, eu vou dar uma pequena mexida até ele trocar de estado. Trocou de estado, olha só o tanto que movimentou, né? Então ele estava ali, naquele ponto, né? Só foi trocar estado com esse ângulo para cá. Então, se eu colocar mais ímãs, eu vou ter uma precisão maior, né? Mas eu já dobrei, né? Então tá de boa. Então eu tenho um, dois, três, né? Quatro, cinco, seis, sete. Vem o oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? 16. Então o que é que eu comprovei aqui, ó? Quando ele bateu 16, ele completou uma revolução, né? Ou seja, foi 16 pulsos por revolução aqui. Então, se eu tenho 16 pulsos por revolução, eu posso conjecturar o seguinte. Nem sei se está certa essa palavra. Enfim, eu posso dizer que cada revolução eu tenho 16 trocas de estado, né? 16 rampas ali, né? Eu não conto nível lógicos altos e nem só o baixo, né? É os dois. Então, a cada vez que troca, né, que eu tenho uma derivada ali diferente de zero, né? Se eu deixar do jeito que está aqui, ó, como o sinal não muda, fica direto ali naquela posição, a derivada é zero. Quando o sinal muda, eu tenho uma rampa ali brusca, né? Então eu tenho uma taxa de variação brusca, que pode ser uma taxa de variação positiva, né? Rampa de subida, ou uma taxa de variação negativa. E aí eu conto essas variações, né? Então no caso eu tenho aqui, ó, se eu for pegar a rampa de subida, né, que é alta assim, tem um ângulo grande, chego pra cá, né? Ou seja, nesses pontos aqui, ó, aqui D de dt, né, da minha função, né, v de t é igual a zero. Só nessa pequena rampinha aqui, ó,
Quero dizer, nesse pequeno pedacinho aqui de domínio, ó, que eu vou ter uma D, né, de dt, a derivada da minha função v de t, ela vai ser diferente de zero, né? Só que nesse caso aqui ela vai ser maior do que zero, né? Nessa outra parte do domínio aqui, ó, ou seja, quando passou essa rampa, eu tenho o que aqui, né? A minha derivada, ela vai ser igual a zero. E aí quando eu tenho a rampa de descida, aí sim, né? A minha derivada aqui, ela vai ser diferente de zero, né? Só que menor do que zero. Deixa eu ajeitar aqui. Ele vai ser uma derivada negativa, né? Um ângulo aqui. Então, toda vez que ocorre esse fenômeno, eu conto, né? Então, nesse caso aqui, ó, nesse período de tempo eu tenho começar com zero, né? Tá? 0, 1, 2. Se tiver outra aqui, vai ser 3 e assim indefinidamente, né? Então, assim eu fica resumido da seguinte forma, né? Se eu tenho aqui, né, a minha pista ali, onde eu coloco os ímãs. Se eu coloco um ímã aqui, ou um outro ímã aqui, ó, eu vou ter 2 pulsos por revolução, né? Quero dizer, norte e aqui sul, né? Corrigindo, né? Então eu vou ter uma taxa de variação quando mudar o polo. Então aqui eu tenho 1, 2. Vai ficar 1, 2, 1, 2. Se eu coloco 4, assim vai. E assim, vida que segue, né? Então é mais interessante desse modo. E é esse o funcionamento básico, né, dessa ideia de fazer o encoder colando ímãs na parte inferior ali, né, do rotor. E aí colocando o sensor Hall. Outra coisa que é importante, né? Eu julgo importante. A distância do sensor Hall até os ímãs, ela não pode ser tão grande, né? Ela tem que ser quase encostando, se possível. E devido a esse fato, a diferença de altura aqui desses ímãs não pode ser tão grande. Eles têm que estar mais ou menos na mesma altura, porque senão alguns vão ficar folgados, outros vão bater no sensor Hall, e aí não vai dar certo, né? Então tudo tem que ser, entre aspas, bem feito, né? Para que funcione bem. E outra é que não, eu escolhi essa forma porque não ocupa espaço, né? Porque é possível fazer dentro do próprio motor. Se eu fosse utilizar um encoder externo, não ia dar certo, né? Porque o pedal aqui, ó, a distância que fica até o eixo é muito pouca. Então, nessa adaptação aqui, como é uma bike normal, tudo tem que ser pensado para não consumir muito espaço. Assim como essa redução, né? Vocês podem ver que eu utilizei componentes aqui que cabem aqui dentro, né? Então, eu dou prioridade a estruturas que possam ficar dentro, né, do quadro. Por exemplo, essa peça aqui, vocês podem reparar que ele não fica do lado de fora. Fica interno, né? Uma parte interna. Ó. O esticador, a parte dele fica interno. O motor fica interno aqui do quadro, né? O encoder dentro. Então, sempre que eu puder colocar uma estrutura dentro de outra, eu farei. E aí deu certo, né? Consegui fazer a adaptação. Então é isso, pessoal. Agora eu só vou terminar, né? Colocar aí outra coisa, né? Vou trocar esse plástico, né? Porque eu não pretendo fazer uma cobertura top agora, né? Tem tinta descascando e tudo aqui. Esse plástico já tá horripilantemente feio. Juntando poeira e o caramba a 4, né? Eu queria usar 100, né? Mas aí a chuva vai lascar tudo, né? Mas quem sabe se tiver alguma... Se for gravar um vídeo
mostrando os detalhes assim e tal, aí eu tiro essa capa, né? Um dia de sol que eu sei que não vai chover. Beleza? Então, até mais, pessoal. Só queria mostrar esses detalhes aqui antes de montar ela, né? Valeu.